Estamos aqui no 24º Dia do Orgulho Pagão. E aqui no nosso stand do CBDRC, hoje eu vou ter a honra e a alegria de entrevistar meu amigo D'Artagnan Abdias, líder hoje do LAG. E o que você está achando, Dart, do evento, do nosso encontro? O 24º Dia do Orgulho Pagão tá maravilhoso, recheado de atrações, de palestras, né, com esse stand maravilhoso do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico. É um evento trazendo tanto uma juventude quanto o pessoal da nova guarda. Tá bonito, cheio de expositores, de palestras interessantes. É um encontro promissor para fazer a gente gostar de estar em comunidade. Perfeito, legal. E para quem não conhece ainda o D'Artagnan, eu queria perguntar pro Dart, até para ele explicar um pouquinho do começo da jornada dele, porque acho interessante a gente, né, compartilhar como é o começo da nossa jornada para quem ainda não nos conhece, para quem tá começando no caminho. Dart, compartilha um pouquinho pra gente como você começou no caminho. Então, eu na verdade comecei dentro do paganismo como um todo, né, estudando, trabalhando, mas eu não me sentia 100% dentro de casa. Era aquela coisa, eu tô navegando nesse mar, mas ainda não encontrei a minha ilha, né? E nesse processo de pesquisa, de estudo, já praticando, eu acabei conhecendo o site da Rowena Fer-Aranhort, né? O Templo de Avalon. E foi no Templo de Avalon que eu encontrei, de fato, materiais básicos sobre o druidismo. E lendo aqueles materiais, essa é minha casa. Me encontrei uma sensação que preencheu cada célula do meu corpo de reconhecimento, de pertencimento, né? E foi muito massa. E foi a partir desse material que eu fui desenvolvendo práticas, conversando com as pessoas da tradição, me redescobrindo dentro do druidismo, procurando ler mais e me desenvolvendo. E aos poucos, né, fui chegando até aqui, fundando uma tradição própria, que é o Lanyan Yalar Clan, né, mais popularmente conhecido como LAG, que é uma tradição própria fundada por mim a partir desses estudos, né, junto com outros amigos aí do processo. Perfeito, Dart, incrível. Acho que a grande maioria hoje aqui no Brasil deve ter chego através do site do Templo de Avalon, né? Ou pelo menos em algum ponto da vida já deve ter lido sobre o site, lido alguma matéria no site, algum texto sobre alguma divindade ou alguma coisa que envolve esse mundo da espiritualidade céltica. Dart, pra gente, agora que a gente tá tocando nesse assunto do grupo e da prática druídica, o que é a Awen pra você? Como que você consegue entender a Awen? Como a gente pode aplicar esses conceitos da Awen no nosso cotidiano? A Awen é a inspiração divina, né? Eu costumo dizer que mais do que a inspiração, ela é a alma de toda a existência. Ela é a essência básica da existência. A Awen, ela, pra mim, ela é esse espírito que flui em todas as coisas em maior ou menor intensidade, né? Cada uma das nossas existências possui, emana, projeta a Awen em alguma dimensão, em alguma potência. Então, vivenciar a Awen, em primeiro lugar, é se encontrar consigo mesmo. É entender aonde você está, quem é você, como que a canção ressoa dentro de você. E a partir disso, deixar fluir essa força, essa energia, para se conectar com a espiritualidade. E aí, quando a gente conecta com a espiritualidade, aquela fagulha que a gente não conhece de onde vem, vira uma fogueira maravilhosa. E essa fogueira contagia, se conecta e tá ali ao centro da nossa vivência. E na coletividade, essa é a fogueira que a gente acende ao centro, nos guiando, nos instruindo, nos inspirando, né? Mantendo a presença do divino na nossa frente, ensinando pra gente que o fogo é, ao mesmo tempo, algo que emana luz, mas que também projeta sombras. Ou seja, a potencialidade do que somos é luz e sombras, assim como a Awen é esse fogo sagrado que circunda, perpassa, conecta e ensina a todos nós. Perfeito. E continuando sobre nesse nosso papo sobre essa espiritualidade, a gente compreende até a representação das espirais como ciclos da natureza, ciclos da vida, e a gente aprende muito isso dentro do druidismo. Como que você consegue, no seu grupo inclusive, ou nos seus estudos, como que você direciona esse entendimento de que a vida ela é cíclica? E o que os celtas, o que a gente aprendeu com essas tradições, tende a nos ensinar sobre os ciclos da vida, os ciclos da natureza, os ciclos da estação. A ciclicidade da vida, ela tá em tudo. É o ser humano, principalmente da ótica de hoje, que se esquece, se aparta desse lugar.
Porque a gente vive um ano, para além da ciclicidade, né, do calendário, mas um ano com as 4 estações que fazem seus rodízios, né? A gente vive dias com o sol que nasce, cresce, se põe, e a lua, nesse sentido, também faz o ciclo da noite, né? A noite seguida de dia. Então, se a gente for ver, o mundo conversa em ciclos. Então, não seria diferente da nossa vida. Eu tô aqui porque os meus antigos estiveram. E os próximos estarão porque eu estou, né? Porque nós estamos. Então, a ciclicidade, ela é a parte mais fundamental da existência. E assim também é a ciclicidade da alma. Não faz sentido eu imaginar que a vida se dissipa. Não faz sentido eu imaginar que a minha vida não tem continuidade para além do hoje, né? E nessa direção, não cabe para mim pensar que essa vida é linear. Que eu vou sair daqui, vou ir para o outro mundo e lá vou ficar de forma perene. Se tudo é cíclico, por que a vida e a morte também não seriam, né? E é em cima dessa percepção de ciclicidade que a gente fundamenta as nossas tradições, os nossos festivais, as nossas vivências, né? É nesse ciclo eterno que a gente entende que o ciclo não é um círculo perfeito, mas uma espiral contínua de crescimento, de evolução, de sabedoria, de espiritualidade. E isso nos chama para uma responsabilidade. Essa espiral pode nos levar para um mundo melhor ou para um mundo pior. Mas quem conduz essa espiral somos nós a vivê-la todos os dias. Perfeito. Incrível, eu acho que essa correlação da espiral com a nossa vida, né? E com tudo que há ao nosso redor, é a certeza de que tudo passa, né? Aquela frase, aquele velho brocardo de que tudo passa, né? As fases boas passam, as fases ruins passam, e que hoje, se a gente hoje tá numa primavera, não é a mesma primavera que foi do ano passado, assim, é a primavera, mas é uma outra primavera, né? E nesse entendimento de conexão com a terra, com a natureza, hoje a gente percebe que a terra, através de muitos atos dos seres humanos, a terra anda doente, né? Nós adoecemos a terra. E a terra, ela tem um processo de restauro e de regeneração própria, assim como o nosso próprio organismo, né? Nossas células, ela tem a fase que a gente precisa inclusive do descanso, para ter essa reposição celular dentro de nós. E como que você correlaciona, dentro da nossa visão druídica, espiritual, dessa questão de uma terra que é doente, como pode influenciar com um corpo doente, uma mente doente, um espírito adoecido, e como que o nosso caminho druídico ele é tão importante nesses momentos em que a terra e a sociedade está doente, como que ele pode nos trazer um processo de cura? Bem, primeiro a gente tem que lembrar da tradição irlandesa que fala dos 9 Dúli, os 9 elementos corporais que têm sua paridade com elementos da terra, né? Os ossos com as pedras, a carne com a terra, o sangue com as águas, a respiração com o ar, a mente com a lua, a face com o sol, a cabeça como o céu, né? A pele e os pelos como as árvores e as vegetações. Então a gente tem que lembrar desses elementos e entender que o que está descrito nos Dúli não é muito diferente do que uma teoria científica, não é de toda majoritária, mas que é existente, que é a teoria de Gaia, ou hipótese de Gaia, que fala que a Terra é um organismo vivo, um organismo único vivo. No caso da teoria, não fala que a Terra é um organismo consciente, mas ela é um organismo, porque nós, organismos que habitamos a Terra, não só seres humanos, né, mas todos os organismos vivos da Terra, trabalhamos em simbiose. E a Terra passa por esses ciclos, assim como os nossos corpos. E isso não é inventar roda, porque o nosso corpo é simbiose. Nós temos muitas células bacterianas dentro de nós que são fundamentais para o nosso intestino, para o nosso corpo funcionar. E que quando se desregulam, a gente adoece. E às vezes a gente toma antibióticos que matam essas células. Eu acho que a gente tem que entender que nós estamos entrando num ponto de não retorno da Terra, onde talvez a Terra precise de antibióticos. E talvez esses antibióticos sejam danosos para nós humanos.
Então, se a gente não quer chegar nesse ponto, nós, enquanto seres conscientes do que fazemos, a gente precisa reativar essa consciência. E aí é onde entra o druidismo nisso. O druidismo fala que a terra é sagrada, que o nosso solo é sagrado, nos lembra que a terra não nos pertence, nós pertencemos a essa casa. Este é o nosso lar, mas também é o lar de inúmeros outros seres que são tão legítimos e sagrados desse mundo como nós. Então a gente precisa se relembrar disso e restaurar essa sacralidade. Entender que o solo que pisamos é sagrado, que o ar que respiramos é sagrado, que o céu que nos acolhe é sagrado, que a chuva que cai é sagrada, mas que o mesmo sagrado que abençoa pode amaldiçoar. Nós não queremos uma terra amaldiçoada. Então a gente precisa priorizar as bênçãos, priorizar esse momento. E bênçãos é algo que a gente faz por merecer. E o druidismo nos ensina como merecer bênçãos através da honra. Sejamos honrosos com a nossa casa, sejamos honrosos com o nosso planeta. Até porque, por mais exploração espacial que façamos, não existe outro mundo que não esse para nós. E na cadeia evolutiva, nas mudanças climáticas da Terra, o ser humano é o primeiro a não resistir. Então a gente precisa entender isso e entender que o sagrado não pode estar apartado da sobrevivência. Muito obrigado, meu amigo. Agora a gente tem que também falar dos livros para encerrar aqui a nossa entrevista. Já tá dando o horário. E a gente tá aqui com o Dart para a gente também divulgar no nosso stand aqui do Conselho o livro 1 e o livro 2 do Bosque dos Druidas. Fala um pouquinho, Dart. Então, é uma honra ter sido organizador e editor em parte dos 2 volumes, né? Do volume 1, Bosque dos Druidas, uma introdução ao druidismo pelo CBDRC, e do volume 2 do Bosque dos Druidas, né, Entendendo as Raízes. São volumes escritos pela comunidade, né, de forma autônoma. Cada grupo tem sua indicação, tem sua vertente, tem sua tradição própria, e essa é a maior beleza disso. Porque nessa polissemia de interpretações, nós conseguimos nos unir, nos sentar e escrever volumes maravilhosos que nos ensinam, nos aprofundam, nos dão um básico e vão além sobre o druidismo. Então, para mim, é uma honra ter sido autor, organizador e editor desses 2 volumes, né, e tá aí à frente desse livro. Acho que para quem quer aprender e entender mais sobre o druidismo, fica a dica, né, o volume 1 como uma introdução e o volume 2 como um aprofundamento, guiado aí por autores maravilhosos, por pessoas renomadas da nossa comunidade brasileira, e um livro inédito, porque é um livro criado pelo Conselho, idealizado pelo Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico, né? E isso é inédito porque mostra a união na diversidade. Nós podemos nos unir, nós podemos produzir, nós podemos avançar quando a gente pensa em coletivo, e o coletivo não anula as diversidades. Perfeito. Agora sim! Obrigado, meu querido. Obrigado, gente. Vocês estão acompanhando. Obrigado. Muito obrigado. Um beijo, é isso aí, né?